Glória a Deus. Vamos nos colocar mais um momento em pé. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Deixa marcado aí. E abre Isaías também. Nós vamos ler esses dois textos. Mateus 9 e Isaías 58, capítulo 6 a 11. Esses dois textos. Deixa marcado. Isaías 58, versículos 6 a 11. Vamos primeiro à leitura de Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Isaías 58, 6 a 11. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás o Senhor, te responderás, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificarás os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais saem. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra viva, santa, fiel e verdadeira. Com reverência nos aproximamos de ti. Pedimos humildemente, abra os nossos ouvidos, os olhos do nosso coração, para que possamos ouvir a tua voz. Pai, tira todo o impedimento, todo o atrapalho, toda distração, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz. Fala conosco este final de manhã. Clamamos, pedimos humildemente, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Pode sentar. Para encerrarmos o nosso retiro sobre oração,
não podia faltar um tema: jejum. Jejum sempre está associado à oração. Até agora nós ouvimos palavras que falaram conosco, que nos ministraram, que nos incentivaram, que nos curaram, nos edificaram, né? Estamos cheias de alegria, de expectativa, de ânimo, mas precisamos aprender de uma maneira muito especial sobre o jejum. E esse estudo sobre o jejum, para mim, está sendo muito especial, porque eu fui estudar os puritanos, os escritores antigos. Fui buscar, estudar e ler, e fiquei impressionada, e Deus falou muito comigo, ministrou muito a minha vida, abriu os meus olhos sobre o jejum, em coisas que eu não conhecia e de uma maneira profunda que eu não pensava. O que realmente é o jejum. E todas nós, eu creio que conhecemos o jejum de uma maneira simples e normal. Eu fico tendo que comer, porque eu tenho uma causa difícil, vou orar para Deus e pedir: Jesus, Deus tem misericórdia, e eu creio que Deus vai ouvir, porque jejum funciona. Não que jejum mude Deus, mas Deus vai ouvir. E eu vou fazer o meu propósito de jejum, e lá vamos nós, no nosso propósito de jejum. E Deus, pela bondade e misericórdia dele e compaixão, nos ouve. Sem nós termos muito entendimento, e um entendimento profundo sobre o que é o jejum. Então agora nós vamos estudar. O que é o jejum? Nas Escrituras, o jejum está associado principalmente à abstenção de alimento por um período específico de tempo, com o objetivo de buscar a Deus. Então, na Escritura, principalmente está associado a que se abster de alimento, ficar sem comer, fechar a boca, tapar a boca para a comida. Mas o princípio fundamental do jejum pode incluir também a abstinência de qualquer atividade, evento ou prazer temporal com a finalidade de aproximar-se de Deus. Exemplos: abster-se da companhia de alguém para passar um tempo a sós com Deus. Abster-se de dormir para passar a noite em oração, isso é vigílias. Ou abster-se de redes sociais ou divertimento para dedicar esse tempo a Deus. O jejum de rede social ia ser o maior jejum que mulher poderia fazer. Jejum de Face, jejum de Instagram, jejum de YouTube. É abster-se mesmo. E eu gostaria que algumas de vocês fizessem esse propósito. Vocês iam ver diferença na vida de vocês. Então, entenderam o princípio de jejum, do jejum na Escritura geral é abster-se de alimento. Mas, como o princípio é abster-se, tirar, nós podemos aplicar esse princípio abster-se de várias coisas. Lembrando, este estudo foi tirado do autor do livro
deve ser de 1500 ou 1600, não lembro direito o ano. Mas estão vendo como é atual? É claro que, como é de 1500, o autor não falava de redes sociais, ele só falava de divertimentos, mas é aplicável a isso, porque rede social se chama sanguessuga. E a sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, me dá, me dá. Quanto mais tu olha, e aquilo lá fica assim, ó, te sugando quando vê. Meu Deus, passei 2, 3 horas a tarde inteira aqui, não fiz nada que eu queria. Rede social pode ser uma coisa boa, é bênção, mas pode ser algo terrível na nossa vida. Então agora nós vamos entender, então esse o princípio do jejum é se abster. Só que nós vamos entender que o jejum, ele tem a parte externa, circunstancial, e tem a parte interna. O jejum, ele tem 2 partes. A parte externa é a circunstancial, que nós vamos ver que partes são essas. A parte externa, que é circunstancial, e a parte interna, que é substancial. Então o jejum tem 2 partes que são extremamente importantes. Então você que está anotando, parte externa e circunstancial do jejum. Primeira parte externa, tempo. É a primeira parte do jejum, se chama tempo. Quanto à hora do dia, vemos que os santos nas Escrituras faziam normalmente o jejum durante o dia, mas também temos exemplos de um jejum pessoal feito à noite. 2 Samuel 12:16, Davi jejuou à noite, passou a noite orando e jejuando, porque o filho do adultério dele, lembra, o primeiro filho estava enfermo e morreu. Como ele estava enfermo, ele passou a noite jejuando. A referência é 2 Samuel 12:16. Nós não vamos abrir, tem bastante referências, apenas anotem. A segunda referência, Lucas 2:36-37. Ana servia noite e dia em jejuns e orações. Lá no livro de Lucas fala que ela estava dia e noite no templo com jejum e oração. Então, não devemos nos preocupar com, agora é muito importante, com a quantidade de tempo. Antes, a nossa preocupação deve ser a finalidade do jejum. As pessoas muitas vezes criam uma armadilha para si mesmas, prendendo-se a um tempo estabelecido de duração para o jejum. É o bastante decidirmos que, de acordo com a nossa capacidade, levaremos o tempo que for necessário para realizarmos tal obrigação. Então você não pode, vocês estão vendo aqui o que o escritor fala? Que muitas vezes os cristãos se colocam nessa armadilha. Não, eu vou jejuar das 6 da manhã às 6 da tarde. Ele se coloca nessa obrigação, como ele deu a sua palavra e diz, eu tenho que fazer. E daí não dá. Acontece alguma coisa. E às vezes as pessoas que podem fazer um jejum de dia inteiro, olham às vezes com desprezo pessoas que só podem fazer jejum de 2 horas. Porque quem está doente? Quem precisa se alimentar?
Há várias situações. Então, cada um vai se colocar no tempo de acordo com a sua capacidade. Lembrando novamente, essas explicações é de um autor muito antigo, dos puritanos. Se você não sabe quem é os puritanos que eu estou mencionando, procura no YouTube. Para isso você pode procurar no YouTube, não olhe bobagem. Procura coisas que edificam. Não encha a tua cabeça de abobrinha. Para quê? Procura coisas santas, coisas que edificam, coisas boas. Para que perder tempo? Deixa as pessoas do mundo perderem tempo. Esse é o único divertimento das pessoas do mundo. As pessoas que não são salvas, gente, elas vão para o inferno. Elas vão ser só felizes nessa terra. Para as pessoas do mundo, a terra é o único céu que elas vão experimentar. Depois elas vão para o inferno, as pessoas não salvam. O inferno é real. O inferno é real e é eterno. E a pessoa que mais falou do inferno e explicou o inferno e disse que ele é eterno, o Senhor Jesus. Por que o inferno é eterno? Porque os pecados são contra um Deus eterno. Todo pecado é contra um Deus que é de eternidade a eternidade. Uma das maiores falhas da igreja de hoje é não falar da doutrina do inferno e não falar sobre o pecado. Nós precisamos estudar as Escrituras. A nossa força como mulher é a força de acordo com o conhecimento que nós temos na Bíblia. Você pode ser ignorante em vários assuntos, principalmente na minha idade, porque a gente é ignorante de internet, misericórdia. Mas de Bíblia eu preciso saber. Amém. Eu preciso conhecer. A tua força como mulher é de acordo com o teu conhecimento, com a tua teologia. Não ache teologia, uma palavra difícil ou que eu não preciso. Hoje é a época que nós mais precisamos de teologia, porque estamos numa época real de espírito de engano, onde se ensina coisas erradas, se canta coisas erradas, se promulga coisas erradas, tudo em nome de Deus. Nós precisamos conhecer e saber dessas realidades. Então, voltando aqui, para o nosso estudo, já foi um pouquinho para o outro lado, mas a duração do jejum, o tempo do teu jejum. Você vai determinar o tempo do jejum. Não caia na armadilha de determinar um tempo que você não pode cumprir. Olha a tua capacidade. Vê o quanto você pode e faça o teu jejum. Então, o primeiro aspecto da parte externa do jejum se chama... Se chama tempo. Muito bem, se chama tempo. A outra parte externa do jejum, a segunda parte, se chama local. Local do jejum. Um local adequado deve ser escolhido em que a pessoa possa fazer tranquilo o jejum sem ser perturbado pelos outros. Tanto o tempo como o local são circunstâncias
dia eu estava ouvindo um pregador que disse que o amigo dele falou: eu vou fazer um jejum lá em Israel. E o pregador respondeu para o amigo dele: que jejum caro esse, hein? Sair do Brasil para jejuar em Israel, como se lá fosse um local mais santo. Não tem mais isso. O templo foi destruído. Tá tudo, Deus destruiu o templo. Não tem lugar mais santo e menos santo. Então, o local é uma questão natural, é aonde você conseguir. Então, eu vou jejuar na igreja, lá é mais santo que a minha casa. Não existe. Tanto debaixo de uma bananeira, de uma figueira, lá no teu quarto, no carro, trancada lá, na igreja, é tudo igual. Não existe local mais santo e menos santo. Para o jejum é circunstância natural. Todos os locais agora, sob a luz do Evangelho, são iguais. Nenhum outro lugar é mais santo que o outro. Mas precisamos de um local particular nosso, qualquer lugar tranquilo. Lembra, associado ao tempo que você diz que você vai escolher, o tempo que você determina. Aí você também precisa de um local, de um momento que você vai sentar tranquilo, tranquila, para jejuar e buscar ao Senhor. E o terceiro aspecto é abstinência. Então, o primeiro aspecto interno é tempo, o segundo aspecto é o local que você escolhe, e o terceiro aspecto, são 3 aspectos desse externo do jejum, é a abstinência. A abstinência está incluída na própria natureza do jejum. Abstinência de comida ou bebida, abstinência de prazeres corporais, abstinências de negócios mundanos, aí envolve tudo, que daí eu incluí redes sociais. Então você escolhe a abstinência, tá? Prazeres corporais, gente, pode ser correr, nadar, várias coisas que você faz que agradam o teu corpo. Tem várias coisas que você pode colocar nessa questão. Um período de jejum é um tempo em que a pessoa deve se humilhar, negando a si mesma os confortos e deleites que ela poderia livremente desfrutar em outros momentos. A regra para a abstinência de comida ou bebida não pode ser a mesma para todos. Aqueles com condições físicas mais fracas não têm como fazer a mesma abstinência dos mais fortes. Cada um deve fazer o jejum conforme a sua capacidade. Então esse é o aspecto interno. E eu iniciei esse estudo externo. E eu iniciei esse estudo sobre o jejum, estamos vendo a primeira parte apenas, lendo Isaías e lendo Mateus. Em Mateus, quando comecei a ler, eles perguntaram para Jesus: os teus discípulos não vão jejuar, como jejuam os fariseus? Qual é a resposta de Jesus? Vai chegar o tempo, quando o noivo for tirado, aí vão jejuar. Quando que é esse tempo? Agora.
Desde que Jesus subiu, é esse tempo. Agora é o tempo de jejuar. E Isaías fala do jejum de uma profundidade impressionante que nós vamos ver agora nessa segunda parte. Mas com relação à primeira parte do jejum, vocês precisam entender que jejum não é algo que Jesus disse que nós vamos fazer todo dia. Jejum é para ocasiões especiais, para circunstâncias que vão nos exigir isso. À medida que você tem comunhão com a palavra, que você passa a ter comunhão com Deus, lembra, uma das práticas, entendimento da oração, é que você vai tendo experiência, você vai conhecendo, vai praticando e vai se aprofundando. E por causa disso você também vai entendendo o jejum. Então é uma prática circunstancial. Não há nada errado, gente, quando eu falo isso, aquelas pessoas que têm o dia marcado para jejum. Eu me lembro uma época aqui que nós jejuávamos toda sexta-feira, tinha o jejum das mulheres da igreja. Mas agora já passou o tempo nosso, né, de jejum das mulheres toda sexta-feira. Nós ficamos muitos anos. Mas tem pessoas que há muitos anos já separaram esse dia de jejum. Nada errado com isso. Pode continuar com a tua prática. Mas o jejum, ele é algo que a circunstância vai exigir. Em nenhum momento Jesus disse, você precisa jejuar toda semana. A oração é algo diário. Mas o jejum é quando a situação exigir, quando a circunstância exigir, quando acontecem certas coisas que você sabe, eu preciso jejuar. Então, o primeiro princípio, né, o externo do jejum é o princípio da abstinência, que eu vou separar tempo, que eu vou separar o local e o tipo de jejum que eu vou fazer. Então, como eu havia sugerido antes, jejum de rede social é excelente. Senhor, vocês podem começar com uma semana, principalmente que é muito viciadinha. Gente, eu não tenho Face. Eu tenho Instagram, mas quem conhece o meu Instagram é só para postar versículo. Mas às vezes, como quem tem Instagram, aparece foto e coisas das outras pessoas. E eu olho, meninas, perdoem a minha ignorância, mas eu fico olhando, para que isso? Elas querem se mostrar para quem? Para que elas querem mostrar isso? Me perdoem a minha ignorância, mas eu penso isso quando eu olho fora. Quando eu olho fotos indecentes. Para quê? Tem umas que é crente, entre aspas, mas é umas fotos horríveis, indecentes. Quer mostrar teu corpo para quê? Para quem? E as irmãs mais velhas vão fazer o quê? Elas não podem postar essas fotos. Já imaginou se as mais velhas também? Eu preciso mostrar o meu corpo. Preciso mostrar as minhas curvas. Né? Quem é mais magra vai mostrar os seus ossos. Pra quê? Nós não somos carne de açougue. No açougue que tu compra a carne mais bonita. Para que isso?
marido é teu. Para que, gente, certas fotos eu olho Jesus, querido. Quando os pregadores falam que o mundo não se converte, porque a igreja já se converteu para o mundo, é verdade. Ai, as pessoas não se convertem. Não precisa se converter, você já se converteu para o mundo. Você é igual ao mundo, igual às pessoas do mundo. Coloca as mesmas frases do mundo, os mesmos desejos do mundo. Só que tem uma diferença. O mundo, ele é feliz no mundo. O mundo desfruta o mundo. O mundo se alegra com seus corpos, com suas extravagâncias, com as suas casas, com as suas aquisições. O mundo é feliz ali. Lembra? É o único céu que o mundo vai ter. E eles são muito felizes e inteligentes. Eles vivem o céu deles, que é aqui na terra. E para nós, cristãos, a terra é o único inferno que nós vamos experimentar. É o único inferno que nós vamos conhecer aqui na terra, gente. Eu não vou ficar eternamente longe do meu Senhor. Gemer de eternidade a eternidade na prisão perpétua que não existe liberdade. Ninguém sai do inferno. No inferno a dor nunca passa. Aqui na terra, quando nós passamos dores, você fica esperando um momento. Aí esse remédio vai aliviar. Mas um dia vai passar, é só um mês, é só um tempo, é só porque eu fiz essa cirurgia, é só por esse problema, vai passar. No inferno, a dor nunca passa. Nós precisamos entender isso. Eu não vejo os pastores ministrando isso. Eu não vejo, são poucos que falam, procuram uma pregação sobre o inferno, não revelação do inferno. Não é isso. Eu estou dizendo pregação bíblica, real. Isso é real. Nós falamos dos cristãos perseguidos. Por que eles não têm medo de sofrer? Gente, as histórias dos cristãos perseguidos é algo assim que fala muito comigo. E eu sou apaixonada por uma história que eu li quando eu tinha 16 anos. A história de Richard Wurmbrand, torturado por amor a Cristo. Passou 14 anos nas prisões soviéticas. É um livro que eu vi, os nossos pastores tinham um livro e eu olhei, você tem esse livro, eu não tenho mais, eu perdi. Daí ele disse, eu vou ler. Ele começou a ler e disse, não consigo ler esse livro. E eu disse, eu li, quando eu tinha 16, 17 anos. E foi tremendamente edificante. E faz pouco tempo, YouTube é bom para algumas coisas. Eu coloquei lá, Richard Wurmbrand, torturado por amor a Cristo. E eu conheci ele. Tem vídeos dele, procure. Tem vídeos dele dando testemunho. E tem um momento que ele fala, ele descreve um pouco das torturas, mas é impressionante. Mas há um momento que ele diz assim, ele já velho, eu tenho saudade daquele tempo, porque nós tínhamos uma comunhão tão profunda com Jesus. Jesus estava ali conosco. Ele diz, houve um momento, depois apareceu as celas, que as paredes das celas brilhavam com um brilho impressionante. E ele dizia, eu tenho saudade daquele tempo. Que profundidade, nós não temos noção.
Nós vivemos num país, numa época de crentes que estão sendo enganados pelo espírito do engano. Leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Leia Mateus. Leia nos evangelhos sobre o espírito do engano. Quem o espírito do engano vai enganar? As pessoas do mundo? Não precisa, são do mundo. Ele vai enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem dera que todas vocês aqui sejam salvas. Eu não posso dizer só o Senhor, mas o desejo do meu coração é poder ver cada uma de vocês na glória. Não sei. Aleluia. Não sei. Não sei. Lembrar-vos da mulher de Ló. Voltando. Jesus. Abstinência. Então se abstenha de coisas que Deus vai colocar no coração. Desde se abster de Coca-Cola. Tem uma irmã que eu amo muito, gosto, que ela é apaixonada por Coca-Cola e o jejum dela é de Coca-Cola. Mas aí, certamente, ela deve fazer jejum de alguns meses, um ano, né? Aí isso é um jejum prolongado. Muito bem. Sim. Agora a parte interna e substancial do jejum. A segunda parte. A parte interna e substancial do jejum. O que mencionamos anteriormente são apenas a parte externa do jejum. A parte interna estão nas seguintes práticas espirituais. Isaías 58:5, aquele versículo que nós lemos, que o Senhor diz, o jejum que eu escolhi. Então a primeira parte, número 1, meditação e consideração crítica do nosso comportamento. Anotem, Lamentações 3:40, que diz, esquadrinhemos nossos caminhos. Devemos diligentemente analisar a nossa vida e atitudes. Durante o período de jejum, devemos nos guardar do envolvimento com o mundo para que possamos examinar mais seriamente nosso próprio coração e assim discernir o estado das coisas entre nós e Deus. Estão vendo que o jejum, a primeira parte interna, não começa com o teu pedido, com o teu desespero? A primeira parte do jejum. Lê de novo lá em casa, Isaías 58. A análise crítica minha. Como é que eu estou? Meu comportamento. Como eu sou? Como eu estou diante de Deus? Lê Isaías 58 e diz, Jesus, fala comigo que ele vai falar. Segunda parte. Profunda humilhação da alma diante do Senhor. Joel 2, de 12 a 13, e Esdras 9, de 5 a 6. Sob a lei do Antigo Testamento, isso era representado pelo uso de pano de saco e cinza. Devemos refletir, gente, se alguém depois não lembrar, pode vir tirar foto das minhas anotações do celular, tá? Fique bem tranquilo. Oh, glória. Pode vir, eu vou deixar aqui, pode tirar foto e passar uma para outra, tá? Devemos refletir sobre nossas atitudes até que a nossa alma esteja humilhada dentro de nós e tenhamos a tristeza correta pelo pecado, como uma ofensa a um Deus misericordioso e compassivo. Observação: se ficamos tristes, irados, amargurados, quando outros nos ofendem,
ofendem. Imagina quando nós ofendemos ao Senhor que é santo. Tu acha que você peca e Deus não olha? Cada mentira, cada ira, cada preguiça ofende a um Deus que é santo, entristece o Espírito Santo. Quem que entristece o Espírito Santo? Nós, os nossos pecados. Aí o culto hoje na igreja não fluiu, não teve benção. Isso quer dizer que você não sentiu emoção, não sentiu nada. Mas eu passei a tarde inteira nas redes sociais vendo porcaria e foto dos outros. Pegou a tarde inteira com a tua negligência. Ofendeu, entristeceu o Espírito Santo e vai para o culto fazer o quê? No sentido da humilhação, devemos entender o quanto indignos e insignificantes somos diante de Deus. Essa questão é um contraste de saber o quanto somos indignos diante de uma teologia antropocêntrica, teologia em que o homem é o centro, tirar o Deus do centro. Eu sou o centro agora. Isso é uma teologia satânica. Não que eu não seja importante. Eu sou amada. Deus me amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para ele morrer, pagar o preço e me justificar. Mas por quê? Porque eu sou uma pobre, miserável pecadora. E o meu pecado ofende ao Deus Santo. Nós precisamos entender a prática da humilhação. Então a segunda parte do jejum é profunda humilhação da alma diante do Senhor. Terceira parte dessa questão interna do jejum, da questão substancial. Terceira parte, confissão livre e aberta diante de Deus. Não é, filho? Não precisa publicar teu pecado para os outros, não. Diante de Deus, sem reservas. É confissão dos pecados. Neemias 9, do 1 ao 3. A reflexão sobre nossos caminhos e a humilhação de nossas almas naturalmente produzem essa extraordinária confissão de pecados. Lá em Neemias 9, os judeus passaram uma parte do dia confessando e adorando. Daniel 9, do 20 ao 21, quando o anjo trouxe a resposta a Daniel, ele estava orando e confessando o pecado. Nós temos que entender que o salário do pecado é a morte, que todos os nossos pecados são sempre contra Deus e depois contra o próximo. Em Lucas 15, 18, o filho pródigo, quando ele cai em si, ele diz: eu vou para casa do meu pai e pedir perdão para o meu pai? Não, ele diz: eu vou para casa do meu pai e dizer: pequei contra o céu e contra ti. Você costuma dizer quando você tem preguiça: Senhor, pequei contra ti. Você costuma dizer para Deus quando tu ofende o teu irmão, ou briga com o teu marido e machuca ele, aí quando você vai orar, primeiro tu diz: Pai, pequei contra ti, depois contra o meu esposo. Todo pecado primeiro é contra Deus. Mas vocês estão vendo a sequência, ó. Meditação. Eu medito primeiro, no jejum primeiro eu começo meditando na minha vida. Não é no meu pedido que eu estou desesperado.
Primeiro na minha vida. Aí eu me humilho diante do Senhor, esquadrinho os caminhos, aí eu confesso o meu pecado, aí vem a quarta parte, arrependimento no coração e na vida. O arrependimento é a prática de deixar o pecado e voltar-se para Deus. É o resultado natural de uma profunda humilhação e confissão sincera. Joel 2,12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com prantos. Jejuamos em vão se o nosso amor pelo pecado não se transformar em ódio. Se nosso desejo pelo pecado não se transformar em um desejo de nos livrar dele. Jejuamos em vão se não nos voltarmos para Deus como nosso legítimo Senhor e Mestre. Se não voltarmos ao nosso chamado como seus servos. Se estivermos verdadeiramente arrependidos, deixaremos o pecado não apenas porque é perigoso e destrutivo a nós, porque o salário do pecado é a morte, mas porque é ofensivo a Deus e entristece o Espírito Santo. Todo pecado entristece o Espírito Santo. Nós falamos muito sobre Deus entrar na nossa casa. Senhor, entra, faz aqui. Se a casa está cheia de pecado e suja, de preguiça, imoralidade, maledicência, ira, amargura, impureza, impudicícia, avareza, gula, tudo isso é pecado. Dá uma lidinha, leia um livro de Efésios, de Gálatas, assim, é rapidinho, 10 minutos você lê cada livro, depois tu medita. E o quarto é o arrependimento. Quinto, é a quinta parte, a última parte substancial do jejum é orações e petições. Salmo 33:13. Devemos nos dirigir ao nosso Deus comprometidos com petições persistentes. Aí é que vem o motivo do teu jejum. Depois que tu limpou a casa, ajeitou tudo, né, revisou a tua vida, fez os teus propósitos, aí tu vai colocar o teu pedido, oração e petição. Devemos nos dirigir ao nosso Deus comprometidos com petições persistentes, de acordo com o propósito particular do nosso jejum. O grande propósito e desígnio do jejum é ajudar a tornar aquele que jejua mais motivado e equipado para lutar com Deus em oração. Aqui tem um exemplo. Como vocês acham que foi o jejum, sabe de quem? Dos ninivitas, da cidade de Nínive. Era pessoas clamando tudo de pano de saco de cinza. Era animais gritando porque estavam sem comida, porque nem os bichos iam comer. As pessoas chorando desesperadas, porque o profeta disse, vai ser destruída. Panos de saco de cinza, humilhação, arrependimento. Amadas, se Deus ouviu o clamor daquele povo, por acaso não vai ouvir o teu, que é filho, que é salva? Deus ouviu o clamor de Nínive. Imagina como foi aqueles dias de jejum. Os bichos berrando porque não tinha comida. Quem tem cachorro sabe que não dá comida para o cachorro fica lá gritando. Então quem tem vaca, quem tem porco, quem tem bicho, imagina todos os animais, as vacas mugindo, o desespero que foi naquela
a humilhação daquele povo. E Deus ouviu. Está entendendo como deve ser o nosso jejum? Então, esse é o aspecto interno. Agora, tem mais 5 minutos, depois nós vamos terminar. Casos específicos que pedem jejum. Veremos alguns casos, são circunstâncias particulares e também situações de pessoas que nos são chegadas ou da igreja, são casos que pedem jejum. Primeiro caso específico que pede jejum. Quando, devido a uma longa trilha de pecados e de uma caminhada negligente, o estado da alma de alguém se encontra em desordem e confusão. Leia lá, abram lá, esse eu queria ler, Isaías 32. Isaías 32, quando eu fui estudar, isso aqui é para nós mesmos. Isaías 32, 11. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despido-vos, ponde-vos desnudas e cingi com pano de saco os lombos. Pode ler depois tudo o resto. Mas quando devido a uma longa trilha de pecados, de uma caminhada negligente, o estado da alma de alguém se encontra em desordem e confusão. E aí quando eu li, tremei, mulheres que viveis despreocupadamente. Vamos ver se nós não somos essas. A falta de autoavaliação leva muita gente à ruína. Eles lidam com a sua alma da mesma maneira como alguns tolos lidam com seus negócios. Administram sem dar muita importância até ficar falidos. Pense como estão as coisas entre você e Deus. Sua alma, por acaso, não está como a vinha do preguiçoso? Provérbios 24, 31. Olhei para a vinha do preguiçoso, vi e recebi instrução. Leia o resto. 2. Esses são casos de jejum. Quando a consciência de alguém é contaminada pela culpa do pecado. Referência, Tiago 4, 8 a 10. Assim como doenças graves exigem remédios fortes, a culpa que cauteriza a consciência requer uma humilhação profunda, como no caso de Davi, Salmo 51, e de Pedro, Mateus 26, 75. De Pedro quando lembra, Pedro negou Jesus. Davi, quando cometeu adultério. Olha a humilhação deles. Esse tipo de culpa que ferrou a alma, que corrompe a consciência, requer uma humilhação profunda. O tipo de pecado cometido pode não ser um escândalo diante do mundo, mas Deus é testemunha dos pecados ocultos. Número 3. Quando alguém está passando por um deserto, como um prédio negligenciado, como uma casa abandonada, assim é a vida de alguns. Não sentem mais a alegria de ler a Bíblia, de orar, vai ao culto por obrigação. Esse tipo de situação é necessário um jejum para que possa novamente sentir alegria. É como um prédio que precisa ser restaurado, como uma casa que precisa ser limpa. A Márcia estava contando a história dela, o que ela passou por depressão. E lembra que ela disse? Eu não parei de ir culto. Eu dizia para mim mesma, Marcinha, agora tu vai para o culto. E tu vai ficar lá, mesmo que tu não sinta nada. Imagina o deserto que ela passou. E ela foi. Por que ela continuou?
por causa do que ela conhecia da palavra. Isso é teologia, gente. Ela diz, eu sei que na Bíblia está escrito, então eu vou. Deserto, minha filha, está difícil, jejua. Não sei quanto tempo é necessário. 1 mês, 2 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo de deserto você vai passar. Gente, não pense que deserto aqui na terra é meia hora, 1 dia. Tem desertos de anos e anos a fio. E quem passa pelos desertos, pelas dores, pelo sofrimento, pela dor, depois pode dizer, eu passei, eu sei o que é isso. Vai que tu vai vencer. 4, quando alguém há alguma aflição externa, alguma situação difícil para ser resolvida. Lembra a situação de Jó? Jó 1:20. Se vestiu de pano de saco e cinza e adorou. Em tempo de aflição, é um momento especial para jejum e oração. Devemos ser cuidadosos para não ser como aqueles que voltam as costas para Deus em tempo de aflição. Número 5. Quando alguém precisa ter clareza e orientação sobre um assunto ou uma decisão. Exemplo, Josué 9:14, que fala da aliança com os gibeonitas, que eles não consultaram a Deus. A situação parecia que era aquilo e eles foram se enrascar. Então, quando precisa tomar uma decisão, ter clareza, uma orientação, jejue, um tempo de jejum e oração. Gente, não se preocupe que tu não vai ouvir uma voz sobrenatural. A coisa vai ser clara no teu coração. Eu tenho que fazer isso e não aquilo. É assim que Deus fala. Tu vai saber, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que perseverar, eu vou continuar. Deus fala conosco. E número 6, quando fazer jejum. Quando vou interceder e orar por outros, por salvação e por cura. Você já jejuou pela salvação do teu filho? Já jejuou pela salvação do teu marido? Ou você só chega dizendo para o pastor e espalhando para todas as outras irmãs o que teu marido é, o que teu marido faz, o quanto ele é limpo? Jejue e ore por ele. É uma alma eterna. Jejue pelo teu marido, jejue pelos teus filhos, jejue por uma irmã, jejue pela tua igreja. Em vez de criticar a tua igreja, jejue por ela. Mas lembra que sempre o jejum, a parte interna, começa com uma autoanálise? Amadas, quando eu li esse estudo, isso que eu não escrevi tudo, eu só pincei alguns pontos para vocês. É muito profundo. Eu pensei o que é mais importante. E eu disse, Jesus, obrigada. Agora aprendi a jejuar. Eu tenho que começar por mim mesma. E não pela situação. Pelas causas que eu oro. Primeiro por mim. Eu aprendi. E eu fui impactada. Quando eu fiz esse estudo sobre jejum, como eu disse, depois vai estar disponível aqui para vocês tirar foto, deixar aberto ali, vai estar disponível. Mas como eu falei no início, todas vão sair daqui querendo aplicar, dizendo, que bom que eu vou para casa, agora eu aprendi a jejuar. Que bom, agora eu sei como orar. Agora sim, Jesus, eu estou com as armas de guerra, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, são espirituais. É assim que você vai sair desse retiro. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero que cada uma feche os seus olhos agora. Medite na sua vida. Pense naquilo que aprendeu, que você aprendeu nesse momento.
em todas as coisas que você aprendeu no retiro. E de maneira especial, a prática do jejum. Porque mulheres oram e jejuam. Mulheres oram e jejuam. E eu creio que Deus deve estar falando no teu coração o tipo de jejum que você deve fazer. Só uma coisa eu digo: quando você se abstém de redes sociais, de muitos prazeres desse mundo, é impressionante o que Deus fala contigo. E quando Deus mostra se isso era ídolo ou não no teu coração. Você fala às vezes das pessoas que não se libertam do cigarro, que não se libertam das drogas, porque são viciadas. E você é viciado em foto, em YouTube, em Instagram, em Facebook. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Só que esse vício é muito pior que o cigarro. Porque esse vício, às vezes, todos veem, expõem. Você se expõe para o mundo que jaz no maligno. Você já pensou que você está se expondo para Satanás, para as trevas? Se abstenha, jejue. Aí você vai ver avivamento na tua vida, na tua casa, na tua igreja. Aí nós vamos ver conversão. Aí você vai ver as tuas manias, como eu vi as manias. E disse: Jesus, me perdoa. Jesus, muda a minha vida. Jesus, como foi bom esse tempo, Senhor. Jesus, foi bom para cada uma de nós. Agora fala conosco, Pai. Ministra o nosso coração no louvor. Queremos cantar essa música como nossa oração. Senhor, nos colocamos na Tua presença. Pai, nos cura, nos restaura. Age em nossa vida, Senhor, com o Teu poder. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Quero ouvir. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho esse pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza
Que essa canção seja a nossa oração. Somos tão pequenos, Senhor, e Tu nos ama, e Tu nos recebe, Tu nos disciplina, Tu nos limpa, nos purifica. Dá ao nosso coração amor pela Tua palavra, amor por Ti, Jesus. Tu és o nosso amado. Senhor, nos ensina a orar, jejuar, Te buscar, nos entregar totalmente, profundamente, humildemente aos Teus pés e Te adorar. Nos entregamos a Ti essa manhã, adoramos e bendizemos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que esse retiro, Deus tenha falado contigo, como falou comigo. Que cada um de nós possa sair daqui com as armas